Olá, irmãos. Eu sou Anderson Silvério. Nós somos a Igreja Nova Vida em Piedade e estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. Hoje é dia 26 de novembro de 2023 e nós estamos falando do livro de 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. Eu gostei muito de fazer essa leitura, convido os irmãos a lerem, a refletirem. A gente sabe que a palavra de Deus é algo muito importante, né? E que o Espírito Santo fala com cada um de maneira diferente. E comigo falou de algo muito interessante sobre abrir mão dos nossos direitos para que a gente possa alcançar o coração de outros, né? No capítulo 8, no versículo 9, Paulo diz assim: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. É interessante que Paulo vem falando acerca das coisas sacrificadas a ídolos, e ele vai relatando algumas coisas que podem acontecer, mas a gente infelizmente não consegue entrar no texto porque o tempo é curto, né? Mas eu fiquei preso nessa passagem, nesse versículo 9 aqui, que fala sobre a gente ter o cuidado com a nossa liberdade. Somos livres em Cristo, né? Graças a Deus nós recebemos essa liberdade, mas nós temos que tomar o cuidado, ter a preocupação de que essa nossa liberdade não venha a se tornar escândalo e assim sendo também causar tropeço para os nossos irmãos, né? E Paulo continua falando sobre liberdade no capítulo 9, e ele vai falando sobre os direitos que ele tinha como apóstolo, e ele relata aqui sobre que ele abre mão de todos os seus direitos para que o evangelho pudesse ser levado de maneira leve e que assim as pessoas não pudessem julgá-lo ou criticá-lo por estar abusando dos seus poderes de apóstolo, de apostolado, seu cargo do apostolado, né? E às vezes eu fico me perguntando, nós somos tão pequenos, né? Quantos de nós às vezes queremos tirar proveito dos nossos cargos, queremos tirar proveitos proveitos pequenos às vezes, bater no peito e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu tenho esse ministério ou aquele ministério, eu sou líder de tal ministério, queremos tirar proveito disso, né? E o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu não andei com Cristo, por um acaso eu não vi Cristo, por um acaso vocês todos não são testemunhas do meu apostolado, e no entanto eu abro mão disso tudo, eu abro mão dos meus direitos para que o evangelho possa ser levado sem lisura, para que ninguém possa apontar e contestar o evangelho, né? E eu acho que isso é muito lindo, a gente poder abrir mão dos nossos direitos, abrir mão da nossa liberdade em prol do evangelho, né? Uma causa maior, para ganhar almas para Cristo, né? Ele vem dizendo que ele, tanto para gentios quanto para os judeus, ele agia com os gentios de forma para que os gentios fossem alcançados, e ele agia com os judeus de formas para que os judeus fossem alcançados. Ou seja, ele abria a mão de si, das suas necessidades, ele abria a mão de tudo que ele tinha direito, que ele podia desfrutar para poder alcançar essas pessoas, né? E às vezes a gente fala assim, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo porque eu sou livre. Só que a gente esquece que às vezes o irmão, que ele é fraco na fé, como ele disse lá no versículo 9, ele não entende aquilo como sendo um direito, como sendo algo que eu possa fazer. Então eu acabo gerando escândalo, né, no coração de outra pessoa. A gente às vezes vê assim, muita gente no nosso dia a dia, pessoas falando assim, crente pode fazer isso? Porque às vezes um crente faz coisas que na verdade não é pecado, mas ele no conceito daquela pessoa que é leiga na fé, ela acha que não corresponde, aquela postura não corresponde a um crente. Então,
a gente tem que tomar o cuidado, né, de não manchar o coração da pessoa com relação ao Evangelho, com relação a Cristo. Nós precisamos ter todo esse cuidado, assim como Paulo diz que nós temos que ter esse cuidado. E eu gostaria de levar os irmãos a refletirem neste dia, como eu estou aqui refletindo, sobre o que eu tenho feito, o que é que nós temos feito que pode estar manchando o coração de alguém, ou até mesmo impedindo dessa pessoa ter acesso ao Evangelho, de chegar até a Cristo, talvez por uma postura nossa, talvez uma roupa que eu nem é proibido eu usar, mas um irmão se passar na rua, um irmão que ainda não está alicerçado na fé, me vê usando aquela roupa, ele vai olhar e vai julgar, poxa, será que essa roupa é apropriada para um crente? Será que essa roupa é apropriada para uma pessoa que se diz serva do Senhor ou servo do Senhor? Então a gente deve ter o cuidado. Ou um palavreado, talvez um linguajar que às vezes não é pecado, mas é impróprio para um crente. Vai causar um olhar diferente do outro irmão. O irmão vai olhar, um irmão que não está tão alicerçado na fé, talvez vai olhar e vai falar, poxa, isso não é papel de crente. Crente não fala assim. Então nós devemos nos policiar, nós devemos estar todo o tempo tomando cuidado com o que falamos, com o que vestimos, com o que comemos, com o que bebemos, para que a gente não cause escândalo e venhamos assim afastar, né? Ser pedra de tropeço, como o próprio apóstolo Paulo disse. Pedra de tropeço, a gente fala sobre alguém que tropeçou, caiu. E se ele tropeçou e caiu, ele não chegou ao destino que ele tinha que chegar. Se ele não chegou ao destino, é porque ele tropeçou. Ou então ele vai demorar mais, porque até ele se levantar e se recuperar daquele tombo, ele vai demorar mais para chegar ao seu destino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida no nosso cotidiano, para que a gente não venha causar escândalo. E ainda no versículo 10, ele encerra, no capítulo 10, ele encerra falando, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para os da igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele deixa por final esse conselho, que seja a gente coma, seja a gente beba, qualquer coisa que façamos para a glória de Deus. Ah, mas então eu vou ter que deixar de usar, irmão? Se você está fazendo algo, se nós estamos fazendo algo que não está sendo para a glória de Deus, e quando eu digo para você a glória de Deus, qual é a glória de Deus? A glória de Deus é alcançarmos outras vidas. A glória de Deus é tocarmos o coração de alguém com o nosso testemunho. Então, se eu não estou glorificando a Deus com o meu testemunho, a ponto de ganhar alguém, a ponto de que essa pessoa fale assim, eu quero ser cristão como ele é crente, eu quero servir a Deus como ele serve. Se eu não estou fazendo isso, então não está servindo de nada ao meu caminhar. O meu caminhar está sendo vão. E aí Paulo diz assim, façais como eu faço, não busco nada para o meu interesse, pelo contrário, eu abro mão de tudo para que muitos sejam salvos. Esse é o propósito do cristão. O crente tem que ter esse desejo no seu coração, alcançar outras pessoas, porque o salvo que é salvo, ele tem o desejo de salvar, ele quer salvar outras vidas. A gente, quando recebe um presente, a gente quer compartilhar com outras pessoas. A palavra de Deus, a mensagem é água viva, então nós temos que levar essa água aos sedentos. Eu não posso reter só para mim. E como que eu levo? É testemunhando. Um filósofo antigo disse que nós somos a Bíblia que o mundo não lê. Então, nós somos a Bíblia do incrédulo, sabe? O incrédulo não vai pegar uma Bíblia para ler, ele vai olhar a nossa vida e através da nossa vida ele vai entender o que é o cristianismo, ele vai entender quem foi Cristo, o que Cristo fez na cruz, e aí ele vai chegar até a nós e vai querer conhecer a Cristo.
Mas primeiro ele precisa olhar para a nossa vida, ver a nossa vida, para que ele possa querer esse Deus. Irmão, eu desejo que você tenha um excelente dia e que essa mensagem vá ao teu coração e que o Senhor possa derramar da sua misericórdia sobre cada um de nós. Tenha um excelente dia, seja muito abençoado e que essa palavra entre como uma semente em terra fértil e que produza muitos frutos. Em nome de Jesus.